Olá, meus irmãos, meu bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa sala nesta manhã de domingo. Nós vamos estudar a nossa lição de hoje, uma lição bastante importante. Gostaria que, pelo Espírito de Cristo Jesus, nós pudéssemos entender esta lição. É uma lição de aconselhamento, principalmente para nós que já temos aí aceitado, o precioso sacrifício de Cristo Jesus na nossa vida e decidimos andar com Cristo. Então, conselho de Paulo para nós, queridos, é vivermos daqui para frente, como salvos dos nossos pecados, perdoados, justificados, viver uma vida de santidade. Tá? Esta é uma lição importante para nós. Eu quero orar com você neste momento. E nós vamos pedir a iluminação de Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Deus amado, nosso Pai Celestial, estamos agora nesta manhã para o estudo da nossa lição. Pedimos pela graça de Jesus que o Senhor entre no nosso coração, ilumine a nossa mente e ajude a entendermos a Tua verdade. E, Senhor Deus, não somente entender, como também viver uma vida de praticidade, uma vida de prática de acordo com os teus ensinamentos. Em nome de Jesus oramos. Amém. A espiral descendente do pecado é o título da nossa lição de hoje. Nós temos como estudo, queridos, o capítulo 4 de Efésios, o verso 17 ao 32. E também aqui uma comparação feita com Colossenses capítulo 3, verso de 1 ao verso 17. Tá? Eu gostaria que você me permitisse ler esta mensagem, esta passagem, porque ela é muito importante para a nossa meditação, tá? Que diz da seguinte maneira. Preste bem atenção, queridos. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico, não viva mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Verso 19, tendo se tornados insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Tá? Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de vocês viver, foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça, a retidão procedente da verdade. Tá? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Na ira, não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é justo, o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos aqueles que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira e gritarias, blasfêmias, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês.
Queridos, esta mensagem aqui do apóstolo São Paulo, com essas instruções, que o desejo dele era para que os cristãos gentios convertidos que havia aprendido por meio da palavra de Deus, precisava dali para frente deixar a sua natureza pecaminosa e carnal, que vivia de uma vida de libertinagem, na prática da pior das imoralidades cometidas pelo corpo. Então, o conselho de Paulo, queridos, é que quando nós conhecemos a Jesus, através da sua palavra, através do Evangelho, quando nós decidimos, então, através do meio do sacrifício de Jesus, nós entregamos a nossa vida para sermos guiados pelo Espírito de Deus, então aquela vida de pecado, ela precisa ser extirpada, precisa ser deixada, abandonada da nossa vida. Porque Cristo Jesus, quando Ele, entra no nosso coração, Ele muda a nossa vida, Ele transforma. Jesus, queridos, Ele nos justifica para vivermos uma vida de santidade. Sem essa santidade, ninguém verá a Deus. É por isso, queridos irmãos, que Paulo, aqui, nesta carta que ele está escrevendo à igreja, o conselho dele, queridos, é que a nossa vida, cada dia em Cristo Jesus, ela precisa ser moldada, transformada, mudada. E nós precisamos deixar o Espírito de Deus fazer esse trabalho, essa mudança, que ela precisa ir acontecendo dia a dia na nossa vida. Paulo diz, queridos, que os cristãos convertidos não podem viver à semelhança daqueles, que vivem na prática do pecado, da libertinagem, que sacia e satisfaz os desejos carnais com a sua vaidade, com tudo aquilo, que o mundanismo oferece, e a pessoa que não tem o domínio pelo Espírito de Cristo vive como escravo totalmente dessa libertinagem. Ok? Então, o sangue precioso de Cristo Jesus, ele nos purifica, ele nos limpa, ele nos lava, para que nós possamos viver essa vida na retidão da palavra de Deus, da verdade de Deus, ensinada por Cristo Jesus. Então, esta lição, queridos, vem mostrando para nós que nós somos um exemplo. Tá? Nós somos um exemplo. Vivemos neste mundo para exemplificar. Ou que seja da verdade de Cristo Jesus, ou que seja para o mal, para o pecado, mas de alguma forma nós somos uma influência. Nós estamos influenciando alguém. Ou seja, nós somos um exemplo para outras pessoas. E que o nosso exemplo seja realmente, queridos, como essa mensagem que nós estudamos agora. Tá? Porque quando Jesus nos chama, vem do jeito que você está, se você está cansado de viver no pecado, de viver como escravo do pecado, eu posso te libertar, Jesus disse, eu posso te salvar. Agora Jesus disse, vinde a mim se você está cansado de todas estas coisas. Mas daí ele disse que dali para frente nós precisamos seguir conforme os seus ensinamentos. É ele que nos capacita, queridos, para andarmos conforme a luz da sua palavra. E nós podemos ver aqui que as nossas palavras não podem ser como as anteriormente. Aquilo que falávamos antes de conhecer a Cristo. A forma de nós alimentarmos, queridos, não deve ser a mesma. A forma de bebermos não pode ser a mesma. A forma de vestirmos tem que ser diferente. As nossas palavras têm que ser palavras que edificam, palavras transformadoras. A palavra, querido, que sai da inspiração da palavra de Deus. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo. A nossa conduta de vida, ela precisa ser coerente com os ensinamentos da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem o poder de nos transformar. A palavra de Deus, ela pode mudar o curso da nossa vida, do passado para o futuro.
ela muda, queridos, o nosso passado pecaminoso para uma vida de santidade diária. E assim vamos caminhando, até, pela graça de Cristo Jesus, né, chegarmos então ao reino da glória de Cristo Jesus. Seremos transformados definitivamente para todo sempre, queridos, com a natureza espiritual e não natureza carnal. Essa precisa ser deixada cada dia. Então, meus amados, que realmente Deus nos abençoe. Que Deus esteja conosco nesta manhã, que Deus nos capacite cada vez mais, que o Espírito de Cristo esteja te iluminando e que nós possamos, pela graça de Cristo Jesus, sermos transformados cada dia. Que Deus te abençoe, fique com Deus, tenha um ótimo, abençoado dia.